Me tira uma dúvida, por que o corpo da Abby incomoda tanto? E vamos além, o que isso diz sobre como vemos mulheres na cultura pop? Quando as primeiras imagens da personagem Abby Anderson na segunda temporada de The Last of Us foram divulgadas, uma parte da internet pareceu esquecer tudo o que essa personagem representa. O foco dela se tornou uma coisa só, que era o corpo. Ah, mas cadê os músculos? Ah, ela tá fraca demais. Ah, estragaram a personagem. Essas e muitas outras críticas foram muito comuns de serem vistas pelas redes sociais, inclusive são vistas até hoje. Mas o que elas realmente estão querendo dizer? Vamos voltar aqui um pouco? A Abby nos jogos, ela não é qualquer personagem. Ela entra na história como uma suposta vilã, uma mulher que determinada a vingar a morte de seu pai, que morreu pelas mãos do Joel, o protagonista do primeiro jogo. Mas a genialidade de The Last of Us Parte 2 está justamente em como virar a narrativa de cabeça para baixo e nos obrigar a viver com o outro lado. Com isso de odiada, Abby passa a ser compreendida e até mesmo tendo aquele sentimento de empatia e até de perdão. E é aí que tá a força da sua construção. Ela não foi feita para agradar, ela é feita para provocar um desconforto. Parte desse desconforto vem do corpo. No jogo, a Abby é absurdamente musculosa, treinada, forte. Ela é um caminhão, uma geladeira frost-free. Isso não foi gratuito, não foi uma fantasia, mas sim uma consequência. Ela treina obsessivamente por anos, impulsionada pelo trauma e pela necessidade de sobrevivência em um mundo completamente brutal. Seu corpo acaba sendo tanto uma armadura quanto uma arma. Mas quando a série revelou a atriz Kaitlyn Dever no papel de Abby, com um corpo completamente diferente do esperado, apesar da atriz ter malhado para se tornar a Abby, mas obviamente, né, nada igual àquele caminhão que é a Abby do jogo, o julgamento dela foi de imediato. Ironicamente, a Abby voltou a ser alvo de ódio, mesmo que ele seja de uma forma diferente. Não por suas ações no jogo, mas sim pelos músculos não serem o suficientes. A pergunta que fica é: em que momento o debate sobre narrativa virou obsessão por estética? Neil Druckmann, criador tanto do jogo quanto da série, ele já explicou em várias entrevistas que a escolha da atriz para interpretar a Abby na série levou em conta diversos fatores. E sim, ela pode ter menos tempo de preparo físico, e sim, o foco da série com certeza é muito mais emocional do que os combates. Mas o ponto principal é outro: nenhum personagem, seja a Abby ou qualquer um, tanto do jogo de The Last of Us como qualquer outro jogo ou obra, o que for, nenhum desses personagens deveriam ser definidos apenas pelo seu corpo. E no caso da Abby, essa cobrança não é só por conta de fidelidade. Pelo menos a desculpa é essa, mas a verdade não é bem assim. Mas é um reflexo de algo muito mais profundo, porque é a forma como a sociedade lida com corpos femininos que fogem de certos padrões. Vou te dar um exemplo para você entender. Quando Kratos de God of War aparece bombadaço, ninguém reclama que ele é irreal. Ou quando o Capitão América pega um helicóptero com um braço, todo mundo vai lá e aplaude ele porque, caramba, ele tá lá fortão pegando um helicóptero. Mas quando é uma mulher sendo retratada como forte, atlética, com traços que não remetem à feminilidade tradicional, ela é imediatamente rejeitada. Ou pior, chamada de feia, exagerada, irrealista, que não tem nada a ver com o jogo e blá blá blá. Ou seja, na verdade mesmo, o incômodo com a Abby não é por falta de músculo, mas sim porque ela desafia um certo tipo de estereótipo. Ela quebra aquela imagem de mulher frágil, sensual e submissa, coisas que a gente vê até em jogos. Ela é tudo aquilo que a cultura gamer e a grande parte da cultura pop aprendeu a rejeitar. E sabe o que é mais triste? Isso já aconteceu antes. Quando o jogo foi lançado, a Laura Bailey, que dá voz e movimento a Abby, ela recebeu ameaças de morte, você sabia? E tudo isso por interpretar uma mulher forte, complexa. Agora com a série, a nova atriz já está no alvo antes mesmo de ter estreado a segunda temporada. E a gente precisa dizer em voz alta que isso não é crítica construtiva, mas pode ter traços bizarros de misoginia. É discutir decisões de roteiro? Ótimo. Quer falar sobre ritmo, atuação, direção? Perfeito. Mas atacar o corpo de uma personagem e até de uma atriz revela mais sobre os nossos próprios preconceitos do que sobre qualquer erro de uma produção. Adaptar um jogo para uma série é mais do que copiar visualmente, mas traduzir uma essência.
E a essência da Abby não tá somente no músculo, mas sim na força emocional, na dor que ela carrega, na coragem de enfrentar o ódio, vingança, inclusive o nosso. Fora que é aquela coisa mais básica possível, se o próprio criador do jogo decidiu dar um aval e um ok pra ela, de que a Caitlyn é perfeita pra ser a Abby, quem somos nós pra discordar? Você pode ter, obviamente, a sua opinião, é como eu falei antes, mas assim, né? Entre a sua opinião, a minha opinião e a opinião do criador do jogo, é muito mais relevante a opinião do criador, do Neil Druckmann. A série The Last of Us está mais uma vez nos colocando diante do espelho, e talvez seja essa a pergunta que mais incomoda. Por que a força de uma mulher ainda nos ameaça tanto? E pra você, o que realmente define a Abby? O corpo ou tudo o que ela representa? Pra mim, independentemente de um corpo musculoso ou não, se ela trouxer a carga emocional que a Abby tem no jogo, pra mim tá ótimo. E se o Neil Druckmann disse que tá ok, meu amigo, eu não sou ninguém na fila do pão pra discordar do Neil Druckmann. Defender personagens como a Abby também é defender um futuro com muito mais diversidade, mais empatia e menos padrões tóxicos. Então cuidado com o que vocês forem comentar aqui embaixo, porque eu tô de olho, tá? É isso, até o próximo vídeo.